Fala, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui nossos comentários sobre escatologia, sobre o final dos tempos. Vamos começar, já que a gente nas passadas, nos vídeos passados, a gente falou das pressupostos, por quais partir para falar do assunto. Agora a gente vai tratar do assunto propriamente dito. O primeiro ponto a ser tratado agora é a primeira etapa da segunda vinda de Cristo. Chama-se o arrebatamento. Bom, arrebatamento é remover violentamente, remover rapidamente alguma coisa de algum lugar. Isso é arrebatar. E a gente vê que como a vinda de Cristo ela é dividida em duas partes, duas fases. Essa é a primeira fase da segunda vinda de Cristo. Essa primeira fase é o arrebatamento. Cristo busca a noiva, a igreja, nos ares, ou nas nuvens. Bom, quais são os sinais da segunda vinda de Cristo? Primeiro, os sinais para ver o arrebatamento, o primeiro e maior sinal, ele é a apostasia da doutrina bíblica. A palavra apostasia é horrível. Por quê? Porque é uma transliteração de uma palavra grega. E a gente sempre deve evitar a transliteração, mas sim usar a tradução. Por exemplo, batismo é uma transliteração de uma palavra grega. A tradução de batismo é imergir. Então não é João o Batista, mas sim João o imersor, ou então o submersor, no sentido de o mergulhador, aquele que mergulha os outros. Mesma coisa a palavra apostasia. Apostasia significa separar. Separar-se, separar algo de alguma coisa. Então, na verdade, essa apostasia da doutrina bíblica é separar-se da doutrina bíblica, é ir embora da doutrina bíblica. É abandonar a verdadeira fé. Vamos lá. Qual o texto que fala disso? 1 Timóteo 4, 1 e 2 fala o seguinte: mas o Espírito expressamente, Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o que acontece? A apostasia da igreja, a apostasia é a separação das pessoas da igreja da própria fé, da própria doutrina correta, da própria Bíblia. 2 Timóteo 4, 1 a 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E 2 Timóteo 3, de 1 a 5 fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. 2 Timóteo 3,13. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, de mal para pior, enganando e sendo enganados. Esse sinal, que é a apostasia, mostrada nesses versículos que eu li agora, esse sinal ele já aconteceu. Está acontecendo totalmente desde do século I. Então, assim, não existe nenhum sinal específico, nada muito específico para o arrebatamento. Todos os sinais necessários já acontecem desde o século I. Qual é o sinal necessário? A apostasia da igreja. O abandono da igreja
com relação à doutrina correta, com relação à fé verdadeira. Então, assim, já está cumprido. Não tem como você descobrir que o sinal é acontecer tal coisa. Não tem isso. Bom, o que se espera então? O que o crente espera do arrebatamento é o seguinte: só se espera o som da trombeta de Deus chamando. Mais nada. Não existe nenhum outro sinal do arrebatamento do qual você tem que esperar aparecer para você saber vai acontecer o arrebatamento em breve. Não existe. Bom, isso significa que desde o século I o arrebatamento ele é iminente, ele está sempre na iminência de acontecer. Se ele tivesse acontecido séculos atrás, ele teria acontecido de forma iminente. Se ele acontecer daqui a alguns séculos, ele vai acontecer de forma iminente. E ele pode acontecer hoje. Hoje ainda pode acontecer. Então não existe qualquer limite de tempo para isso. Não existe um prazo definido. Se alguém falar que o arrebatamento vai acontecer depois que tal sinal acontecer, depois que isso acontecer, não creia. Todos os sinais já vêm acontecendo desde o século I, que é a apostasia, né? A separação, a fuga da doutrina verdadeira, né? Bom, algumas coisas aparecem, né, na Bíblia com relação à revelação de Cristo ao mundo. Há indícios de que quando Cristo se revelar ao mundo, alguma coisa vai estar em evidência. Vamos ver que evidências são essas. Bom, uma das evidências seria a extrema corrupção. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, que eu li agora há pouco, fala: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. O texto que eu acabei de ler. Um outro sinal, um sinal da revelação de Cristo para a gente, é a multiplicação das viagens e multiplicação da ciência. Lá em Daniel 12, 4, fala o seguinte: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Mas também isso vem acontecendo em toda a história da humanidade, né? Então, não tem como dizer exatamente em que momento vai acontecer esse arrebatamento, qual é o prazo específico. Outro ponto: as pessoas serão escarnecedoras. 2 Pedro 3, 3 e 4 fala: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então você vê que os escarnecedores aparecem desde o século I também. Guerras, fomes, terremotos, pestes em escala mundial. Esse também é um ponto-chave, porque se existe isso numa escala mundial, de certa forma aconteceu já em escala mundial várias vezes, né? Mas no mundo que nós estamos vivendo hoje, tudo se torna em escala mundial. Qualquer doença se torna um risco de escala mundial. O que diz Mateus 24, 3 a 8? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste, terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. E Lucas 21, 9 a 11 fala: e quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Bom, um ponto interessantíssimo sobre o retorno de Cristo
né, é o reajuntamento de Israel, que começou a acontecer em 1902 e culminou na criação do único Estado judeu do mundo, que é o Estado de Israel, em 1948. Olha o que diz Ezequiel 36, 20 a 24. Dize, portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por respeito a vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Bom, a gente vê que isso se cumpriu, né? Mas, como nunca deixou de existirem judeus em Israel, também tem gente que fala que, né, haja vista, sempre houve, né, população lá. Então a vinda de Cristo sempre foi iminente, né? Mas o reajuntamento de Israel é um ponto interessantíssimo para isso. Uma coisa que a gente tem que lembrar também: a gente não tem como marcar o instante do acontecimento do arrebatamento. O que diz Mateus 24, 36? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Bom, existe uma posição dentro, por parte de muitos cristãos, alguns cristãos, que diz o seguinte: que embora seja impossível saber quando acontecerá o arrebatamento, existe uma possibilidade de você, os crentes mais em sintonia com Deus, né? Mais vigilantes, mais atentos, mais em sintonia com a palavra de Deus, né? Pode ser que eles consigam perceber os instantes anteriores ao arrebatamento, né? Embora o arrebatamento não necessite, né, da presença plena e visibilidade de nenhum dos sinais de Mateus 24, 3 a 8, né, mas pode-se perceber sombras, né, alguma coisa, né, que indica. Mateus 24, 3 a 8 fala o seguinte: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores. Bom, o arrebatamento, qual é a aplicação que você traz para a sua vida com relação ao crente e ao descrente? Bom, para o descrente, vamos lá em João 3,18, fala o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E 2 Coríntios 6,2 fala: porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Então você vê que a aplicação para o descrente o arrebatamento está próximo, vai acontecer. E se você não crê no Filho unigênito de Deus, você vai ficar, você não vai ser arrebatado. Você vai passar pela grande tribulação. A aplicação para o crente. Qual é a aplicação que você traz para o crente? Para aquele que recebeu o Cristo como seu Senhor e Salvador. Mateus 24, 42 fala: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E Mateus 24, 46 fala: bem-aventurado aquele servo que ao seu Senhor, quando vier, ache servindo bem. Ou seja, não tem como saber quando o Senhor voltará. Então, o importante é que quando o Senhor voltar, o servo esteja servindo bem. Então, a qualquer momento pode acontecer, e tomara que nesse momento o servo esteja servindo bem. Essa é a aplicação para o crente, é o serviço. Vamos então delinear bem essa questão do arrebatamento. Vamos lá. Cristo buscando a sua noiva, né, nos ares, o arrebatamento. Vamos lá. O primeiro texto é o seguinte: ele é iminente. O texto de Filipenses 4, 5 fala:
seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E Apocalipse 22:20 fala: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho, certamente presto venho. Amém, ora vem Senhor Jesus. Então esse arrebatamento ele é iminente, ele está na iminência de acontecer. Outra coisa, o arrebatamento ele é instantâneo e súbito, ele não é gradual. 1 Coríntios 15:52 fala: no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Outra característica do arrebatamento é o seguinte: ele é literal, corporal, antes da tribulação, antes do milênio, e ele é amado pelos salvos. Qual o texto? Vamos em 2 Timóteo 4:8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará daquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Em Filipenses 3:20 nós vemos que o arrebatamento ele é esperado pelos salvos. Ele é esperado pelos salvos. Mas a vossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Outra característica, os salvos, eles oram pelo arrebatamento. Como a gente leu em Filipenses 4:5, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E Apocalipse 22:20 que fala: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, ora vem Senhor Jesus. Outra característica também do arrebatamento é que os salvos vigiam à espera do arrebatamento. Em Mateus 24:42 fala: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Bom, mas para que serve o arrebatamento? Qual o propósito de Cristo com relação ao arrebatamento? É receber os salvos numa eterna e bendita comunhão e protegê-los da grande tribulação, porque a grande tribulação ela não está reservada para a igreja, ela está reservada prioritariamente para os judeus. A grande tribulação é um castigo de Deus para o povo judeu, não é para a igreja. Nunca teve qualquer relação com a igreja. Em Efésios 5:27 fala: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É um propósito, né, de Cristo no arrebatamento, que é levar a igreja. E Apocalipse 19:6-8 fala: e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Apocalipse 22:20, né, o final do texto, um dos últimos versículos, que fala: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém, ora vem Senhor Jesus. Bom, outra questão aqui é que depois do arrebatamento, depois que o corpo de Cristo, a igreja, é retirado da terra, o mundo rapidamente vai entrar num estado de putrefação moral e espiritual, de podridão. Gênesis 6:3 nos relembra o seguinte: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão 120 anos. Esse texto nos relembra a questão de que Deus sabe que o espírito dele não pode contender para sempre com relação ao homem, porque o homem ele tende à putrefação moral espiritual. Mateus 5:13-16 fala: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Como a igreja é a luz do mundo, né?
ela é o que demonstra, né, a maior retidão moral possível. E sem ela fica sem essa iluminação moral, né? 2 Tessalonicenses 2, 6-8 fala o seguinte: e agora vós sabeis o que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bom, esse texto é interessante porque muita gente fala o seguinte: esse que agora resiste até que do meio seja tirado, esse é o Espírito Santo, né? E aí não vai ter o Espírito Santo vai embora, né? Vai levar a igreja, e com isso não vai haver possibilidade de conversão, né? Durante a grande tribulação não vai haver conversão, porque não vai ter o Espírito Santo para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Bom, nada mais errado. O que acontece é que o Espírito Santo, por ser Deus, ele é onipresente. Ele não vai sair da terra, ele não vai embora da terra. Mas quem é que está retendo o anticristo? Ou seja, quem é que retém o aparecimento do anticristo? Quem retém o aparecimento do anticristo é o corpo de Cristo, é a igreja. Então somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, não é o Espírito Santo ser tirado, é o corpo de Cristo ser retirado da terra, ou seja, ser arrebatado. E com a saída do corpo de Cristo vai acontecer o quê? A revelação do iníquo, a revelação do anticristo. Bom, como vai ser esse arrebatamento dos crentes? Os textos da Bíblia mostram o arrebatamento dos crentes numa determinada ordem, né? Quais são os textos? Vamos lá em João 11, 25-26. Fala o seguinte: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? 1 Tessalonicenses 4, 16-17 fala: porque o mesmo Senhor desceu do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. E 1 Coríntios 15, 50-53 fala: e agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a salvação. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Bom, o que a gente depreende daí? A gente depreende que o que acontece? Os corpos dos que morreram com Cristo serão ressuscitados. E assim, uma fração de segundo depois, os corpos dos crentes vivos no momento do arrebatamento também serão transformados. Todos terão corpos transformados de forma incorruptível, imortal e glorificado, da mesma forma que Adão e Eva antes do pecado. 1 João 3,2 fala o seguinte: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Bom, após os crentes serem ressuscitados, né? Todos os verdadeiros crentes ressuscitados ou transformados, né? Se estiverem vivos, serão todos corporalmente arrebatados nos ares, né? Em seu corpo glorificado, para estar com o Senhor Cristo pela eternidade. Para sempre. Os crentes não passarão pela grande tribulação. Por quê? Os crentes arrebatados, o arrebatamento acontece depois que começa a grande tribulação. E os crentes vão ser arrebatados e não passam pela grande tribulação. Aí você me pergunta, mas vai haver crente passando pela tribulação? Vai. Em que sentido? Aqueles que se converterem depois que começar a grande tribulação,
se converterem depois do arrebatamento, né? O arrebatamento, quando acontece, já começa a grande tribulação. Assim que as pessoas começarem a se converter durante a grande tribulação, depois do arrebatamento, essas pessoas, elas vão se converter e vão passar pela grande tribulação porque elas já estão ali. Agora, os crentes que já estão salvos, as pessoas já salvas por Cristo, elas não passarão pela grande tribulação. Primeiro, porque a Bíblia nunca declara expressamente que isso vai acontecer. Segundo, por causa da estrutura do livro de Apocalipse, que fala o seguinte: capítulo 1 ele fala do passado, né? O texto fala as coisas que vistes. O Apocalipse capítulos 2 e 3 ele fala do presente, das coisas que são. E Apocalipse capítulos de 4 até o 22 ele fala no futuro. Ele fala as coisas que hão de ser. O que acontece? Depois de Apocalipse 3, que fala das igrejas locais e crentes, etc., eles não são mais mencionados. Todo arrebatamento, toda a grande tribulação não é mencionada. Mas o que acontece? Apocalipse 19, 8 e 14, a gente vê a igreja, né, ela totalizada, ela futura, ela volta à terra no final da tribulação, com Cristo e com os anjos, para instaurar um milênio. Isso significa que nenhum componente da igreja estava aqui naquele momento, exceto as pessoas que forem se convertendo durante a grande tribulação e que, de acordo com o texto bíblico, vão morrer. Como vão morrer, elas vão para o céu, vão se encontrar com os outros crentes e depois, no final da grande tribulação, virão todos, né, para instaurar um milênio junto com Cristo. Apocalipse 19, 8 e 14 fala o seguinte: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. 14. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Voltando aqui. Cristo, ele prometeu aos crentes que seriam guardados da hora da provação. Apocalipse 3:10 fala o seguinte: como guardaste a minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam a terra. Apocalipse 15:1, 16:1 e 19 dizem que a grande tribulação é um período de juízo sobre o mundo ímpio, sobre as igrejas apóstatas, sobre Israel rebelde. Expressões fortes como assim, flagelo, vinho do furor de Deus, 7 taças da cólera de Deus. Só que João 5:24, Romanos 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9 garantem que o salvo não entra em juízo, não foi destinado para a ira, e Jesus nos livra da ira vindoura. Vamos aos textos. É o texto de Apocalipse que eu tinha mencionado aqui. Apocalipse 15:1, 16:1, 16:19. E vi outro grande e admirável sinal do céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as taças da ira de Deus. E o terceiro texto: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou de Deus para lhe dar do cálice do vinho da indignação da sua ira. Bom, então como a gente vê que Apocalipse fala justamente dessas questões da ira de Deus, vinho do furor de Deus, e nós vemos que não haverá juízo nem ira, né, sobre a igreja, sobre os crentes, né, nós vemos que em nenhum momento a igreja como um todo vai passar pela grande tribulação. Não faz parte do plano de Deus isso. Outra questão aqui é que essa grande tribulação, embora ela afete o mundo todo, ela é destinada para Israel. Vai afetar o mundo? Vai, mas Israel é o principal nessa história. Lá em Mateus 24, Jeremias 30, 4-9 fala o seguinte:
E essas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Perguntai, pois, e vede, se o homem pode dar à luz. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos como que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos os rostos? Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo da angústia de Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Daniel 12, 1 fala o seguinte: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se ao teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. E Mateus 24, 21 fala: quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então nós vemos a característica, né, desse período de grande tribulação, e nós vemos que a igreja ela não está destinada a passar por isso. A gente vê então que não existe sinal cronológico com relação à vinda de Cristo para arrebatar os crentes, né? Mas existem sinais cronológicos específicos quando fala da grande tribulação sobre Israel. Fala-se no texto, principalmente dentro de Apocalipse, mas está espalhado pela Bíblia: 1260 dias, 2520 dias, tempos e metade de tempo, 42 meses, etc., que se aplicam somente a Israel. Por quê? Porque eles estão falando da grande tribulação. Ou eles estão falando de 3 anos e meio, estão falando de 7 anos. No caso, 1260 dias, tempos e metade de tempo, e 42 meses, está falando sobre 3 anos e meio. E quando fala 2520 dias, está falando de 7 anos. O que acontece também é o seguinte: quando Daniel 9, 25 a 27 profetizou as 70 semanas para Israel, né, no final da 69ª semana, Israel rejeitou Cristo, crucificando ele. Por isso o relógio de Israel ficou parado, né, interrompido, por causa da criação da igreja. Quando sai a igreja, quando houver arrebatamento e sair a igreja, esse relógio volta a correr para passar os últimos 7 anos, a última semana de ano, né? Que é a chamada grande tribulação ou tribulação de Jacó, como diz Daniel 12, 1, Jeremias 30, 7 e Apocalipse 12, de 12 a 17. Uma vez que os verdadeiros crentes da dispensação eles não estavam dentro das 69 semanas, também não faz sentido eles estarem na 70ª semana. Se eles não participaram das outras 69, por que deveriam participar da 70ª semana? Vamos aos textos. Sabe e entende. Desde a saída, esse é Daniel 9, 25 a 27. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre essas abominações virá o assolador, e isso até a consumação, o que está determinado pelo derramamento sobre o assolador. Então você vê que nos últimos 7 anos vai haver um acordo de 7 anos em Israel com relação ao anticristo. E no meio disso, no meio dessa semana, depois de 3 anos e meio, ele vai praticar uma abominação. Qual é essa abominação? Ele vai exigir adoração para si próprio no templo em Israel, que tem que ser reconstruído. Mais uma evidência que está próxima a essa grande tribulação. Os rabinos em Israel estavam felizes
porque depois de muito tempo surgiu uma ovelha ruiva, né? E para você poder inaugurar o templo, você tem que fazer um sacrifício de ovelha ruiva. Então, como agora voltou a existir uma linhagem de ovelha ruiva em Israel, eles agora já podem inaugurar um templo, né? Refazer o templo e inaugurar o templo. Antes do nascimento dessa ovelha, eles não podiam. Daniel 12:1 fala: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Jeremias 37 fala: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será salvo dela. Apocalipse 12, 1 e 17. 1 a 17 tem dois versículos interessantes aí, que são 14 e 17. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentado por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Isso aí se refere aos judeus que vão se converter a Cristo durante a grande tribulação. Bom, nós vemos que a trombeta falada em 1 Coríntios 15:52, ela é instantânea, está falando do arrebatamento, ela é diferente das trombetas de Apocalipse 10:7, 11, 15 a 19, que são prolongadas, elas têm relação com o juízo, né? Vamos em 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Já com relação às trombetas de Apocalipse, o texto diz, tem uma tradução literal aqui, do grego: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele esteja para começar a fazer soar a trombeta, então que o mistério de Deus também seja cumprido, como ele anunciou hoje boas novas, o evangelho aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10:7. E Apocalipse 11:15 a 19 fala: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Bom, os tipos que nós vemos no Velho Testamento, eles mostram sempre uma salvação ocorrendo antes do acontecimento. Por exemplo, José, filho de Jacó, ele foi um tipo de Cristo, quando ele se casa com a Zenate, tipo de igreja. Foi no momento que o José tinha sido rejeitado pelos irmãos e se casou com a Zenate, antes dos 7 anos de fome. Está em Gênesis 41:45. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5:24. Enoque, aí ele também aparece como um tipo, né? O tipo da própria igreja. Noé, que foi salvo antes das águas, que também é um tipo de igreja nesse momento. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, Gênesis 6:17 a 18, para desfazer toda a carne, que há espírito de vida debaixo do céu. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Lucas 17:26 e 27:30 fala: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias dos filhos do homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Versículo 30. Assim será no dia que o filho do homem há de se manifestar. Ló, que foi salvo antes do fogo. Lucas 11:28 a 30 fala: como também aconteceu da mesma maneira nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar.
De acordo com 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8, somente quando os verdadeiros crentes, né, da atual dispensação, que é a dispensação da graça, né, eles que são sal do mundo, sal da terra, quando eles forem retirados, aí começa essa putrefação moral. Ou seja, o sal está ali para conservar. Retirando-se o sal, tudo vai passar a se apodrecer espiritualmente e moralmente. 2 Tessalonicenses 2, 6 a 8 fala: E agora vós sabeis que o detém, para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Porque há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Outra coisa, os verdadeiros crentes, eles são um só com Cristo, né? E Cristo com os crentes. Isso significa que se os crentes passarem pela última semana, pela 70ª semana da grande tribulação, 70ª semana de Daniel, significa que o próprio Cristo passaria pelo julgamento e castigo de Deus, que é impossível nesse caso. Hebreus 9, 25 a 27. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santuário, com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Outra questão sobre o arrebatamento significa que se os verdadeiros crentes passarem da dispensação da graça, né, das igrejas, eles passarem pela tribulação, e como durante a grande tribulação todos vão se sujeitar ao diabo, Cristo estaria sujeito ao diabo e deixaria de ser, ou então ele vai deixar de ser a cabeça da igreja. Apocalipse 13, 7 fala: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Bom, então com relação a essa ressurreição, a ressurreição, existem duas ressurreições praticamente, né? Nós temos dois principais momentos de ressurreição. Ela acontece após a morte, né? Um estado real e consciente, e os salvos vão para o paraíso, né? 2 Coríntios 5, 6 a 9, numa tradução bem literal do grego, fala o seguinte: Estamos confiando e estamos desejando muito mais estarmos fora do lar, isto é, fora desse corpo, e estarmos no lar, isto é, com o Senhor. E os perdidos serão ressuscitados para o inferno, um sofrimento literal, indescritível e eterno. Em Lucas 16, 19 a 31 fala: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Lucas 16, 19 a 31. Bom, a Bíblia ela vem ensinando o quê? Ela ensina uma ressurreição física, corporal e literal. Em Gênesis 22, 5 fala: Disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão sabia que Deus mandara ele morrer, matar o próprio filho, só que Abraão fala que vai voltar os dois juntos, né? Abraão tem consciência de que ele seria ressuscitado, porque a promessa de Deus era sobre Isaac. Ele sabia que se ele matasse, Deus ressuscitaria. Isso inclusive está em Hebreus, né? Hebreus, se não me engano, Hebreus 11, ele fala que Abraão creu, né? Obedeceu, sabendo que Deus poderia ressuscitar o filho, né? Se ele morresse. 1 Reis 17, 22 a 21 fala o seguinte: Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: O Senhor meu Deus, rogo-te que essa alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu.
Lucas 14, 13 a 14 fala: mas quando fizerdes convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado te será na ressurreição dos justos. 1 Coríntios 15, 20 a 23 fala: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, fala: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E Apocalipse 20, versículos 4 a 6 também fala disso. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. E Apocalipse 20, 11 a 13 fala: e vi um grande trono branco, que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Bom, então existem duas ressurreições distintas. A primeira é para a vida, e acontece 4 etapas. A primeira etapa foi a ressurreição de Cristo, quando ele ressuscitou. A gente viu isso em 1 Coríntios 15, 20 a 23. A segunda etapa é a ressurreição dos crentes da igreja. A gente vê em Tessalonicenses 4, 16 e 17. A terceira etapa é a ressurreição dos salvos do Velho Testamento e dos mártires da grande tribulação, no final dos 7 anos da grande tribulação. Quando acaba a grande tribulação, começa o milênio, porque Cristo desce nesse momento com os anjos e com os salvos, a igreja que estava no céu. E aí que começa a terceira ressurreição, a ressurreição dos que foram salvos pela lei no Velho Testamento, e a ressurreição também daqueles que morreram durante a grande tribulação, os mártires da grande tribulação. Essa é a terceira ressurreição. Em Isaías 26, 19 fala: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Daniel 12, 2 e 3 fala: e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com fulgor e firmamento, e os que muito ensinam a justiça como estrelas sempre e eternamente. A quarta ressurreição, a quarta etapa da ressurreição, a gente viu as 3 primeiras, a quarta etapa é a transformação dos corpos dos salvos durante o milênio. No entanto, a Bíblia ela não trata detalhadamente sobre esse assunto. Bom, o segundo tipo de ressurreição é a ressurreição para a morte. Ela vai acontecer após o milênio. Como acontece? Deixa eu só falar um pouquinho sobre essa quarta etapa da ressurreição para a vida. A transformação dos corpos dos salvos durante o milênio, a Bíblia não trata do assunto, mas o que se presume é que durante o milênio, aquelas pessoas que forem nascendo e vivendo e se converterem a Cristo, receberem a Cristo, a pessoa imediatamente terá o corpo glorificado e transformado.
É uma forma de visualizar isso. E alguns acham que não, acham que vai ter que finalizar o milênio para que isso aconteça e que durante o milênio o corpo físico não vai morrer. Bom, só quando a gente estiver lá que a gente vai ver isso. Voltando aqui. O segundo tipo de ressurreição é a ressurreição para a morte, né? Essa ressurreição ela vai acontecer depois do milênio, no final do milênio. Apocalipse 20, 4 a 6, que a gente já leu, fala: E vi tronos, e assentando sobre eles foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal nas suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 11 e 13 fala: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, provavelmente os 66 livros da Bíblia. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. Julgamento do grande trono branco, segundo suas obras. Como obra não salva ninguém, o que vai acontecer? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo suas obras. O que acontece com esse pessoal? Perdição eterna. São jogados no lago de fogo e enxofre. Bom, ficou grande esse vídeo, 51 minutos e pouco, mas eu espero que tenha sido proveitoso para aprender melhor esse assunto. Inscreve-se no canal, curta o vídeo e fiquem com Deus.